Bom dia, meus irmãos, que estão já nessa sala, cerca de 6 logins. As logins vão aumentando à medida que a reunião vai transcorrendo, né? Então vamos começar mesmo com poucos, mas vamos começar. Nosso objetivo é orar, nosso objetivo é reconhecer a presença de Deus. Bom dia, pastor Alain. Então hoje é dia 14 de dezembro, 6 são logins, agora já são 7. 14 de dezembro, né? E de 2025, como diz o pastor Paulo Júnior, e repetir também pelo Solen, uma boa semana não começa na segunda, começa no domingo. Então, estamos começando a semana na presença do Senhor, não que Ele esteja ausente de nós, como eu estava conversando agora mesmo com o Saulo e com o Laércio, né? Que Ele é onipresente, nosso Deus triuno. Então, já começamos reconhecendo a presença do Senhor Deus, Espírito Santo em nossos corações. Ok? Vamos orar. Obrigado, Deus, porque mais uma vez, nesta manhã gostosa, friazinha, com um pouquinho de neblina, nós percebemos, ó Deus, que o Senhor é Deus, único Deus. Não há outros deuses. Não é que o Senhor seja o maior dos deuses, não há outros deuses. Esse é fato, isso é verídico. Que nós possamos introjetar essa verdade no nosso coração, para que nessas horas de primícias da manhã, possamos abrir nossas bocas, nossos corações, a nossa mente, para te glorificar teu santo nome. E como sempre eu gosto de falar, não que as nossas orações, os nossos louvores, adoração, glórias, aumentem alguma coisa no Senhor. O Senhor é total. E nós não temos palavras para descrever a sua divindade, a sua grandeza, a sua soberania, ó Deus. Isso é para nós, para que o nosso coração, que é mau, que é falho, que é pecadores muitas vezes, eu gosto de dizer também que nós não somos pecadores, nós pecamos, porque nós somos redimidos por Cristo Jesus. Então nós não mais somos servos do pecado. Pecamos sim por causa da nossa natureza, muitas das vezes caídas, caótica, mas nós somos redimidos pelo Senhor. A nossa dívida, toda ela foi cravada na cruz, aquela maldita cruz em que nosso Jesus foi crucificado. Então te glorificamos nessa manhã e te suplicamos também, ó Deus, que o Senhor aceite as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas orações de gratidão, de intercessão, e que elas, como diz o pastor Frank, passem do teto, alcance até as suas narinas como aroma suave e agradável ao Senhor. Então, papai, toma cativo os nossos corações, os nossos pensamentos, que eles não vagueiem, que eles não se percam. Então, ajuda-nos nisso, papai, porque somos tendentes a nos dispersar de coração, de mente, até de palavras. Então, nesses 40 minutos, mais ou menos, papai, ajuda-nos, ó Deus, porque somos falhos. Conduz a cada oração, a meditação, a tua palavra meditada, lida. Essa é a minha oração inicial em nome de Jesus. Amém, Fleisa. Eu gostaria Bem. de saber se o pastor Alain tem condição de orar, ou é Nilce, não sei, deve ser o pastor Alain que está aí. Como é que o senhor está, pastor Alain? Se puder, Sim. Eu oro, então? então, por favor, se orar, vamos começar pelos enfermos, né? Lembrando, não sei se você percebeu, né? A, a Lucia me deu uma puxada de orelha, carinhosa, é claro, né? Que eu deixei constar na lista que ela está com câncer em remissão. Ela disse, não, eu estou curada. Não é em remissão, estou curada. Agora, por favor, orem
para minha cirurgia de hérnia. E, claro, né, pastor Alain e todos outros. Por favor, Inês. Sim. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia, por esse domingo, que todos aqui, Deus, sabemos, sem dúvida alguma, que o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem nos dado muito mais além do que pedimos, o Senhor tem nos dado, Senhor. Nesse momento, Deus, queremos agradecer pelas provações, pelas lutas, as dificuldades, porque elas nos ensinam a confiar mais no Senhor. Elas nos ensinam a sermos gratos, até por um respirar, assim, ó. Poder, o ar que entra nos nossos pulmões, como tem entrado no pulmão do Alan, e tem trazido saúde para o seu corpo, o ar, Senhor. O ar traz o oxigênio que a gente precisa dentro do nosso corpo. Nós te agradecemos, Senhor, pelas mínimas coisas, Senhor. Que não haja de forma alguma nenhuma ingratidão a Deus. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então, isso inclui a enfermidade. Todas as coisas. De alguma forma, o Senhor tem um propósito em todos esses sofrimentos, em todos os embates, em todas as circunstâncias, sendo elas agradáveis ou desagradáveis, algo o Senhor tem para fazer no coração de quem agride e de quem recebe a agressão, Senhor. De quem recebe a enfermidade e de quem recebe a cura. Então, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é nosso Pai. Nós queremos, Senhor, de fato, pedir que em todas essas enfermidades, teu nome seja glorificado, Senhor. Que não haja na boca de ninguém nenhuma maldição, nenhuma ingratidão, mas que haja muita fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mesmo alguém estando numa situação de enfermidade, que ela não perca a fé, que ela não perca a esperança, não perca a certeza de que Deus está junto deles. Senhor, nós temos uma lista pela qual esse grupo tem orado incessantemente. Eu sei que oraram por mim enquanto estou aqui no hospital com o Alan, né? O Alan ali, sentadinho. Foram dias de. Para mim, eu confesso, Senhor, foi um descanso, né? Porque se eu tivesse em casa, eu estaria igual uma barata tonta, igual Marta, correndo para lá e para cá. E eu deitava aqui, punha as pernas para cima, confiando de que o Senhor, cada momento aqui, o Senhor estava conosco, Senhor. Então, que seja assim, Senhor. Que estejamos cumprindo, Senhor, o seu chamado, aonde o Senhor estiver. E que essa oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que fala que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nessa terra tão cheia de pecado, cheia de doença, enfermidade, que a tua vontade seja feita aqui, como ela é feita no céu, que é a presença plena, organização, beleza, plenitude. Que coisa maravilhosa, Senhor. Então, nós te agradecemos nessa manhã e te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça todo aquele que se sente fragilizado nesse momento, que precisa fazer um exame, que precisa passar por uma cirurgia, como a Luciene falou, e que a vide, Senhor, cumpra o chamado dela nesse momento de intercessão. Esse grupo maravilhoso que o Cirlei tem, que visita, que leva a tua palavra, que os frutos dessa semente que eles estão plantando possam produzir,
que essas sementes produzam muitos frutos, para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Amém. Nilce. Microfone, Shirley. Ok. Dirigir e ser host às vezes complica um pouquinho, né? Os meus dois neurônios, eu tenho que ficar um como host e o outro como dirigente. Então, gente, como eu estava dizendo, né? Entre as muitas coisas que nós aprendemos com o pastor Orlando durante esses 23 anos, já vai para 24. O pastor Orlando veio para Uberlândia e começou na segunda igreja em janeiro de 2002, não é, Augusto? Então, já vídeo nós temos menos, mas com o pastor Alain aqui nos pastoreando, já um povo daquela igreja, né? Que pastoreava um povo lá. E esse povo hoje faz parte da VID, fundou a VID, não é verdade? Como eu estava dizendo, entre as muitas coisas que ele nos ensinou e tem nos ensinado é que o líder, mas eu acho, vamos ampliar um pouquinho esse leque, né? Todos nós devemos ter uma palavra pronta para compartilhar, para falar. Ou seja, o guerreiro nunca pode dormir sem a botina. Você tem que estar com a espada afiada, prontos com a armadura, né? Então, foi o que o Solim me pediu, assim, na hora da reunião. E, por Jesucidência, eu estava meditando hoje cedo num texto que, se Deus permitir, vai ser a nossa meditação, se o Solim não retornar, que está cuidando do filho, que não está passando bem, né? Então, ontem, como eu estava dizendo, no início, antes de começarmos a gravar a reunião, tivemos uma festa aqui na base, né? Que é o culto de formatura dos alunos da ITED. Hoje são os jocumeiros, 6 jocumeiros. E muitas surpresas, né? Uma surpresa, o Luiz Federlani, né? O Douglas, que muitos achavam, até verbalizavam que ele não suportaria nem o primeiro dia, e está praticamente liderando. Gente, foi uma festa maravilhosa. E claro que o inimigo tinha que botar o dedão lá, né? Ensaiaram, o Lai estava lá, né? O Celesi estava lá, o Raulzinho. Então, ensaiaram com o som e tudo. Na hora, imagina o que aconteceu com o som. Deu tanto estalo no salão, foi no gogó. Foi a capela, não é, Laércio? Foi a capela. Mas esse mesmo. Olha, quando vem bênção, o bicho, ou encardido, como dizia o padre Léo, né? É, ele tem que botar um rabão lá, botar o dedão lá para atrapalhar, mas não atrapalhou. Não impediu a bênção, né? Então, eu queria pedir ao meu filho Sileizinho que Deus tenha abençoado, recuperado, está firme, forte, presente aqui nessa reunião todo dia, que ele ore por missionários, missões, trabalhadoras, seara. Pode ser, Sirlei? Amém, Shirley. Ai, ai. Deus, muito obrigado. Te dou graças, Senhor, por esse dia. Te dou graças por esses novos jocumeiros, ó Pai, que nós vimos ontem, que o encardido tentou impedir a voz, mas não conseguiu, Deus. E como o Senhor disse, ó Pai, a cobra vem picar, mas não vai envenenar, Senhor, igual aconteceu com minha mãe. Ela pica, dói, mas não funciona e perde, Deus. E o Senhor pisa na cabeça dela. Então, Senhor, abençoe esses novos jocumeiros, a Sofia, a Maria, a Isa, o Daniel, o Douglas, o Luiz, e se tiver mais alguém que eu esqueci aí, que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, os abençoe, os enche do teu Espírito Santo, que como o Tiagão disse ontem, a ITED não acabou, a ITED começou, agora começou, Deus.
E agora eles são jovens com uma missão, formados, certificados pelo Senhor Deus, não só no papel. E que eles não percam, Senhor, o seu chamado, para onde eles forem, Senhor, para o que eles forem fazer, Senhor, aqui ou fora, Senhor. Assim como todos os missionários da Jocum, os missionários da igreja, a base do Tiagão lá na Espanha, Senhor, que precisa tanto de ajuda, Senhor, que precisa tanto de uma atenção, Senhor, como o Tiagão mesmo falou. Que o Senhor o abençoe sua saúde, da família dele. E como o pastor Alain sempre nos ensinou, Senhor, que o foco da igreja é missões. E se não tiver isso na igreja, a igreja não serve para nada, Senhor, por causa da grande comissão que o Senhor nos mandou por todas as nações, ó Pai, a começar em Jerusalém até os confins da terra. Que a gente possa pregar, Senhor, que a gente possa evangelizar, mesmo que a gente não fale nada, Senhor. Que seja com a nossa vida, que seja com o nosso suor, seja o nosso trabalho, mas onde nós formos, ó Pai, onde esses missionários forem, ó Pai, a luz do Senhor possa brilhar, Senhor. Cuida do Leandro, da Miriam, que está se tratando aqui no Brasil, Leandro que está lá com a Mísia, tantos outros, ó Pai, da minha irmã, do Saulinho, que são missionários também, Senhor, sempre foram. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço por todos eles, ó Pai, porque são exemplo para mim e para muitas pessoas, ó Pai. E que o Senhor levante trabalhadores para essa seara, Pai, que já está embraquecendo de tanto fruto, ó Pai, de tantas flores, ó Pai. Em nome de Jesus. E obrigado, Pai, porque isso é prova que o Senhor está perto de voltar. Maranata, Deus. Vem, Senhor Jesus, no nome de Jesus. Amém. 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 É, Obrigado, Frei Sileide. Júnior. Bom, gente, eu vou pedir agora. Hoje eu vou pedir o Augusto, vou pedir o Saulão. Nós só falar em Saulo, vocês já sabem qual é o tema da oração, né? Vou deixar o Saulão alforriado hoje, livre hoje, né? Vou pedir o Augusto, né? Augusto, nós temos orado continuamente e isso é necessário, é, pelo governo, pelas autoridades, pelo Brasil. Mas interessante, né? Eu sei que de vez em quando tem alguns esportes dessa forma, eu acho que é um rumo verdadeiro. Às vezes nós, aliás, pelo contrário, nós devemos, como diz aí, se não me engano, Tito 3:1. Alguém ontem postou aí no chat o texto, não sei se foi a Kátia, alguém, foi você? Então, nós devemos orar pelas autoridades. Muitas vezes nós oramos tipo assim, né? Deus, mata esse povo, né? Manda, massacra esse povo. Não é isso. Nós devemos orar pelas autoridades porque nós não sabemos para que elas foram constituídas. A Bíblia toda fala nesse sentido, no sentido de orar pelas autoridades. A, a punição ou a utilização das autoridades é departamento de Deus, não é nosso. De condenar a autoridade, julgar a autoridade, nós estaríamos nos colocando no lugar do Senhor Deus, e não é isso. Eu queria pedir ao Augusto, diante desse cenário tão difícil que nós estamos atravessando, não só no Brasil, mas vamos orar para o Brasil, pelas autoridades, desde aqui o chão das câmaras de vereadores até o Supremo, o Congresso. Aqui é que Deus colocar no seu coração, Augusto. Amém. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33:12, né? Vamos lembrar disso. Mas a gente tem que também respeitar e obedecer às autoridades. É o Tito, né? 3:1. Vamos lá, Silezão. Senhor nosso Deus, primeiro te bendizemos, te louvamos, te adoramos, santificamos o teu nome e nos colocamos, ó Pai, nas tuas mãos para obedecer primeiramente o Senhor, porque o mais importante é o Senhor, é a tua presença, é o teu senhorio sobre as nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Rei, o nosso dono. O Senhor é o nosso dono.
e nós temos que te obedecer, ó Deus. É o melhor que temos para todos nós. Cada um aqui, individualmente, precisa ter isso na mente, ó Deus, e no coração, e disposição de agir, né? Conforme a tua vontade, obedecendo a tua voz e os teus ensinos. E também, ó Deus, nós temos neste mundo autoridades sobre nós. No caso aí, começando aqui em Uberlândia, no prefeito, na Câmara de Vereadores, o governador de Minas, os deputados estaduais, depois temos lá a Câmara dos Deputados Federais, o Senado, a Presidência da República, a Procuradoria-Geral e assim por diante, ó Deus. As polícias federal, estadual, etc., polícia aqui em Uberlândia, enfim, autoridades sobre nós. E essas autoridades, ó Deus, nós entendemos que é o Senhor quem autoriza, porque toda autoridade é do Senhor Jesus sobre essa terra. Não sobrou nada. A própria Bíblia nos diz que Jesus, dizendo que toda autoridade lhe foi dada. Então não sobrou nada. O que ele faz é permitir autoridades, ó Deus, aqui neste mundo, segundo a vontade dele, segundo os propósitos dele. E lembrando isso que o Silei falou, realmente, nós não sabemos o propósito de cada uma das autoridades, sejam aos nossos olhos boas ou não, mas é o Senhor quem está permitindo. Então, o Senhor tem um plano, e o Senhor está desenrolando esse plano ao longo de toda a existência deste mundo. E nós te bendizemos por isso. Então, ó Pai, oramos por cada uma das autoridades nesse país, ó Deus, independente das condições, mas nós te pedimos que o Senhor conduza conforme a tua vontade. Se assim for do teu coração e da tua vontade, o Senhor pode converter o coração daqueles que nós, aos nossos olhos, estão fazendo coisas totalmente erradas, fora da lei, além da lei, por gosto próprio, por perseguição, por sei lá, por qualquer outra coisa. O Senhor pode converter. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode. Nós só temos, ó Deus, e obedecer, porque também a tua palavra fala que, obedecendo às autoridades, nós também teremos dias de paz. Mas se não obedecermos, seremos castigados por ela, julgados por ela. Então, ó Deus, ajuda-nos a obedecermos às autoridades, a não sermos coniventes, jamais, mas a obedecermos naquilo que é necessário. E que o Senhor faça, ó Deus, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, porque independente de nós, o Senhor é bom o tempo todo, mesmo que a gente não entenda as coisas. E não precisamos entender mesmo, precisamos é crer. Então, aumenta a nossa fé para que suportemos as adversidades e que sejamos, ó Deus, segundo a tua vontade, para realizarmos nesta terra a obra que é do Senhor e que o Senhor tem feito ao longo do tempo. Muito obrigado pelo Brasil. Muito obrigado, ó Deus, pelas autoridades sobre o Brasil, porque são todas elas colocadas em cumprimento ao desenrolar do tempo da nossa vida e dos teus propósitos. Te agradecemos, ó Deus, te bendizemos e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Augusto. Bem, Fora a festa de formatura dos novos jocumeiros ontem, na parte da manhã, tivemos a outra festa. Quem é que estava lá, além de mim, do Cilei, do Laércio? Quem mais estava lá na VID? Bom, foi Eu, outra festa. Ah, Amanda, você estava lá, Amanda? Foi a Amanda que falou?
Que a Sim, Bruna, a se Bruna for tá. do lagar. Sim, sim, ok. Bom, foi outra festa, gente. E por bondade aí do pessoal, né? Eu e minha família fomos convidados. E foi um churrasco, né, Laércio? Churrascão, uma almoção. E isso é de medo. O melhor foi isso com direito a bingo, com direito a sorvete, com direito a panetone, mas só para os pais das crianças, né? Eu não ganhei panetone. Foi uma festa. Gente, é outro, digamos assim, outra herança, né? Não, o pastor Alan está vivo ainda, de herança no sentido de que ele passou para nós, que é o cuidado de criança, que é uma outra bandeira que a Bíblia tem abraçado, missões e crianças. Gente, que maravilha! E ver que as crianças todas. E olha uma coisa, a Rafa não é brincadeira, né? Ela pega o pessoal de fininho, com a mão dura, né? Lá é o seguinte, se você deixar alguma coisa no prato, joga fora, ela dá bronca. Não importa a quem. Ontem me deram um pouquinho de suco, né? E sobrou um pouquinho no copo. Eu não sou muito de líquido refeições. Eu fui jogar fora só um pouquinho. Eu fui com cara de bandido, porque eu sei que se ela me pegasse no flagra, jogando fora, ela puxava a orelha de público, no grito. A Rafa é 100%, gente. Eu admiro cada um das voluntários, dos dirigentes lá das crianças, porque não só as crianças, mas nós adultos aprendemos muito também. Não é isso, Shirley? Então, eu queria pedir para pelo Sábado Luz, né, que está precisando de voluntário, está precisando de parceria, aí está o pastor Evandro também, né? Eu vou pedir, a Graciela está aí, ela estava, parece que não está mais, né? Cadê você, Graciela? Não está mais. Não, então eu vou pedir a Amanda, que já se manifestou, a orar e glorificar, agradecer a Deus por essa chamada que Deus tem para vir para crianças, não só as nossas, mas por todas aquelas que Deus colocar sob as nossas vistas, né? Como o pastor Alan diz, o pedaço de bolo que colocaram na nossa frente nós devemos comer. Eu não vou comer o pedaço de bolo do bonde, mas o meu pedaço eu tenho que comer. Não é isso mesmo? Pode ser, Amanda? Sim, sim. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia, continuando, Deus, em tua presença, né? Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de te servir, através do Sábado Luz, né, com aquelas crianças, com cada família, Senhor. Ontem tínhamos realmente muita gente, acho que nunca tivemos tantas famílias quanto nós tivemos ontem, Senhor. E como o Sirlei bem disse, foi maravilhoso, Senhor, foi muito bom. O Senhor teve que fazer um milagre na multiplicação da comida, porque a gente começou a ficar com medo de não dar para todo mundo, Senhor. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor fez esse milagre de multiplicação ali. Todos comeram bem, todos saíram satisfeitos, Pai, porque a gente pôde demonstrar um pouco do amor do Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor levanta pessoas para nos ajudar como voluntários, o Senhor levanta pessoas para doar, como ontem nós tivemos uma grande doação, uma grande oferta, Senhor. O Senhor possa, Deus, retribuir com tua bondosa graça, Senhor, aqueles que doaram, Senhor, para ontem, para que tivéssemos uma festa maravilhosa, Senhor. Então, continue abençoando, Senhor. E como o Senhor disse, precisamos de mais doadores, precisamos, ó Deus, de mais voluntários. Que o Senhor possa, Deus, despertar no coração, para que nós possamos ser cada dia mais, Senhor, o Senhor na vida daquelas crianças. Para que o Senhor possa, Deus, florescer no coração de cada criança ali, Senhor, e que eles possam crescer, vendo através do nosso exemplo, Senhor, o Senhor, e que o Senhor cresça nas nossas vidas, Pai, e que nós, como humanos, diminuamos, Senhor, para que eles possam ver o pleno exemplo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, Amanda.
Amém. Obrigado, Amanda. Bem, Ainda mais uma oração, né? Eu não sei aqui quantos vai ou quantos vão no Natal na Estrada. Eu sei que a Marcelina vai. Nesse grupo, quem mais vai nessa viagem? É só a Marcelina nesse nosso grupo de 25 pessoas? Você vai ficar aí, né, solto, né, Laércio? Juiz, hein? é, Então, trabalhar aqui. eu vou pedir a Aline Matias. Aline, você pode orar? Parece que Oi, não. posso? Pode. Então, Aline, por favor, ore Posso? agradecendo. Ok, eu estou ouvindo. Agradecendo a Deus, mas esse movimento, ou esse ministério, que de alguma forma, né, a VID também está em parceria, por todos que vão nessa viagem. Já é o 10º ano consecutivo, começou em Mariana, né, e já foram a tantos lugares, agora para o Paraguai. Estão treinando, até o pastor Marcelo, né? Está treinando também circo lá, ou alguma coisa assim, para apresentar lá no Paraguai. Gente, fico pensando, ele está aqui? Não, não está, né? Mas é interessante, né? Um pastor tão versátil que alguém disse há pouco tempo que ele chegou há pouco tempo e já fazendo parte tão visceral assim da nossa vida, da nossa vida, né? Ele que tinha a vida redondinha lá em Passo Fundo, com uma igreja bem organizadinha, pastor da igreja, com um consultório, com a sua carteira de paciência redondinho também, na sua casa linda, e veio para cá para ser jocumeiro, né? É, varrer a Jocum. É um faz tudo. Realmente é um homem que Deus tem usado, um pastor que Deus tem usado para nós. Mas voltamos lá, o que eu chamei? Sei, a Aline. Aline. Aline, ore então por essa viagem, né? Que parece que vão sair agora dia domingo que vem, parece, e volta dia 30. Que Deus desenvolva nessa viagem aquilo que tem no coração dele, o projeto dele. E que a palavra seja levada, que eles sejam realmente cartas vivas para todos quantos tiverem contato com eles. O que mais Deus colocar no seu coração, Aline? Obrigada. Senhor, eu te agradeço. Agradeço, Senhor, pela oportunidade de orar pelos meus irmãos, pela oportunidade, Senhor, de poder abençoá-los, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que cada um que for lá, que se colocou disponível, sendo servindo, Pai, de alguma forma, fazendo uma comida, ou levando a palavra, ou na apresentação, seja de que forma for, Pai, que o Senhor venha abençoá-los, venha protegê-los, livrá-los de todo mal, cuidar, Senhor, para que não haja nenhum constrangimento na estrada, para que ao chegar lá, Senhor, o seu projeto e tudo que foi planejado pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, seja concretizado, Pai. Que a sua vontade seja feita na vida de cada um, que o Teu Espírito Santo venha fluir, Pai, falar através de cada um deles, com gestos, com palavras, com cuidado com o outro, Pai. Que eles sejam recebidos lá, Senhor, com corações abertos, Pai, para receber o Senhor. E aonde for preciso, Pai, um pouco mais de luta, que eles estejam fortalecidos, Senhor, para lutar, Pai, para passar, Senhor. Porque o Senhor ensina a cada momento, os momentos fáceis e nos difíceis. Então eu peço que o Senhor venha guiá-los, Pai, com teu Espírito Santo, venha cuidar de cada um e que seja tudo concretizado nesse momento de acordo com a tua vontade, de acordo com o que o Senhor quer.
O Senhor já escolheu cada um que vai, o Senhor já escolheu cada um, Senhor, que vai receber a tua palavra. Eu creio nisso e que nada passa desapercebido, Senhor, que o coração das pessoas lá venha a ser como terra fértil, Senhor, e que muitos possam ouvir falar do Senhor, entender quem o Senhor é e receber o Senhor na vida deles, para que haja conversão, que haja salvação, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um, abençoa esse projeto, Pai, para que ele continue, Senhor, porque é algo muito lindo e coloque disposição na vida de muitos outros, Senhor, para que estejam dispostos mesmo e tenham vontade, Senhor, de ir e obedeçam, Senhor, mesmo quando não tiver vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Obrigado, Aline. Bom, gente, vamos agora para uma breve meditação, bem breve mesmo, né? Não só pelo tempo, mas porque também não houve uma preparação um pouco mais extensa ou pontuada. Eu estou aproveitando o sopro de Deus na nossa vida, na minha vida, porque eu estava hoje, de manhãzinha, meditando, no profeta Jeremias. Eu já disse para vocês mais uma vez, eu tenho ultimamente lido e meditado nos profetas maiores, né? Então, eu estou agora em Jeremias. Eu meditei hoje nos capítulos 27 e 28. Eu gosto muito. Está, obrigado, Augusto, 25 logins anotado. Então, sabe, descortinando um autoconhecimento do Velho Testamento, né? Não há como nós entendemos, pelo menos eu acho muito difícil entendermos o Novo Testamento sem entender o Velho Testamento, ou, como disse o Tiagão ontem, o original Testamento, né? Achei interessante. Eu vou procurar saber, ou vou perguntar para ele exatamente o que quer dizer essa expressão, é, na forma que ele expressou, né? Nós sabemos o que é original, nós sabemos o que é testamento, mas o original testamento, eu vou perguntar para ele o que significa isso numa compreensão maior, compreensão bíblica. Então, Jeremias foi chamado por Deus, né, quando as 10 tribos do norte já havia, já haviam sido cativas e exiladas, espalhadas pelos assírios. Aí chegou a vez de Judá, anos depois, como diz a própria palavra de Deus, né? A adúltera Judá, que são as tribos do sul, que, que é Judá e Benjamim, com o nome de Judá. E Judá também prevaricou. Judá também, na palavra do Senhor Deus, adulterou. Judá também procurou outros deuses, especialmente da própria Síria, ou o rei do Egito, né? E Deus eh, suscitou Jeremias para que levasse uma mensagem para os judeus. Gente, toda vez que eu leio, eu sei que todos conhecem, pelo menos com uma certa profundidade a respeito da vida de Jeremias, né? Chamado o profeta Chorão, né? E foi Jeremias que disse que o exílio dos judeus na Babilônia duraria 70 semanas. Eu já falei de outras vezes aqui, né? Por que 70 semanas? Porque representam uns 490 anos sem a observância do ano sabático. É muito interessante isso aí. Então, Daniel, quando falou que ele compreendeu pelas Escrituras que o cativeiro dos judeus na Babilônia seriam 70 anos, ele se abeberou, ele leu isso em Jeremias, se não me engano, capítulo 25, que fala dos 70 anos. Então, esse é o Jeremias. Esse é o Jeremias que profetizou para os judeus
a submissão à guerra, a submissão ao império de Nabucodonosor, né? Rei da Babilônia, e seu filho e seu neto, enquanto Ananias diz que haveria paz. Gente, nós estamos vivendo numa época, eu sei, pela graça e misericórdia de Deus, é, temos paz e temos. é, Esqueci a palavra aqui. Temos paz e crescimento, digamos assim, mas não é essa palavra que eu quis dizer, não. Como esportes, aqui e ali, mas eu não acredito, eu, Cirlei, não acredito que nós teremos uma paz, a não ser aquela paz que precede a vinda, do anticristo, né? Não há. O mundo está caminhando celeremente, rapidamente, inexoravelmente para um caos que supera o tempo de Noé, com toda injustiça. É violência e injustiça aos montes. Eu não gosto de, vocês também não, de abrir os jornais, nem que seja mídia aberta ou as sociais, porque só tem desgraça, só tem sangue. Isso vem corroendo a nossa mente, o nosso coração, e nós podemos cair num caos tão grande, depressão, ansiedade, por causa dessas notícias, né? Mas voltamos aí a Jeremias. O que que aconteceu na época de Jeremias? Né? O pecado era tão grande que Deus mandou que fizesse duas, assim, bem resumido. Então, 27 e 28, não vou ler, claro, né? Duas profecias. A primeira delas, submetam-se à servidão de Nabucodonosor e vocês viverão na sua terra, plantarão, colherão, mas sob a servidão de Nabucodonosor. E aí vieram falsos profetas, entre eles Hananias, né? Não, dentro de 2 anos, né? Todas lembram que o exílio dos judeus aconteceu em cerca de 10 levas, por 10 investidas de cerco em Jerusalém foram levados. E Daniel foi uma dessas primeiras levas, né? Então, Jeremias estava profetizando e passando o recado de Deus para os judeus que se submetessem. Então, Deus não prometeu e Jeremias não profetizou, não passou recado que estariam livres. Não, eles teriam que se submeter ao império, ao jugo, ao tacão de Nabucodonosor e viveriam. Quando não atenderam a mensagem de Deus, quando ouviram Ananias e não Jeremias, Deus mudou o seu recado. Vocês vão para o cativeiro, vocês vão morrer lá. Então tem aquela história da canga, né? Porque Jeremias colocou uma canga, quem sabe que é canga, é aquele objeto de madeira que se coloca nos bois para puxar o carro de boi ou arado. Isso significa jugo. A canga é um jugo, submeta-se a um jugo de, de Nabucodonosor e vocês vão para o cativeiro, mas vocês vão viver. Ananias tomou a canga que estava nos ombros que é a canga de madeira, e quebrou. Falei, não, assim Deus vai quebrar o jugo, a canga do jugo de Nabucodonosor. Jeremias voltou, fez uma de ferro e disse assim: quebra essa agora. Gente, ninguém pode se opor a, contra ou opor aos desígnios do Senhor Deus. Então vamos lembrar, nós estamos vivendo um tempo difícil no Brasil, politicamente difícil, né? Administrativamente difícil, mas vamos lembrar ou vamos tentar perceber que isso é projeto de Deus, que tenhamos paz ou não, que continuemos nesse caos administrativo do Brasil ou não, é departamento de Deus. O que nos cabe, como foi orado aqui que eu solicitei, é nos submeter com respeito, exceto quando
frontalmente a direção da administração brasileira por conta da palavra, como Daniel, como seus amigos, não, não vou me ajoelhar ao rei. E Daniel continua a orar 3 vezes por dia voltado para Jerusalém. Então quero deixar essa palavra com os irmãos, assim, bem rasa, não muito profunda, de orarmos e pedir a Deus a expertise, o conhecimento, o discernimento de entender os tempos e épocas, porque nós não sabemos o que vai acontecer com o mundo nem com o Brasil, mas podemos orar, como estamos fazendo aqui dia a dia. Então fica essa mensagem aí de que nós busquemos no Senhor Deus, na Sua palavra. Eu gosto muito de agradecer toda manhã quando eu abro a Bíblia para meditar. Eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado pelos profetas, pelos escritores, pelos compositores, quem inventou a imprensa, que eu esqueci o nome agora, e quem lembrar me fala, né, cerca de 1400 e alguma coisa, e hoje temos a Bíblia. E às vezes nós não agradecemos por tê-la assim à nossa disposição todo dia. Às vezes nós nos esquecemos de ler, meditar e consultar a palavra de Deus através da palavra que temos à nossa disposição. Desculpe o excesso de tempo. Vamos encontrar daqui um pouquinho na celebração e eu estarei na classe do 70 mais. Ok, meus irmãos? Deus nos abençoe. Gutenberg que inventou a imprensa. Ah, é, Gutenberg, obrigado. São meus dois neurônios. Ok, meus irmãos, Deus nos abençoe e até daqui um pouquinho.